Nosso grupo vai falar sobre o Museu de Imagem e Som do Rio de Janeiro. Bom, ele foi feito pelo escritório de arquitetura Giroscópio de Renfrew. Ele foi fundado em 1981 por Elizabeth Diller e Ricardo Scofield, e em 2004 Charles Renfrew virou o sócio e seu nome foi adicionado ao escritório. Sua sede é em Nova York e ele é conhecido por projetos experimentais e provocativos. Já no estilo arquitetônico, é possível encontrar algumas semelhanças nos projetos. Eles são sempre visando espaços democráticos que conversam com o ambiente externo através do uso de fachadas em vidro, escadas aparentes, ligando os pavimentos, e que acabam até se tornando elementos arquitetônicos. E outra característica também seria a presença de volume e estruturas em balanço, que é possível ver em algumas dessas obras aqui, como a Escola de Música Juilliard, o Centro de Música em Londres e o Centro Educacional Roy de Young, todas obras do escritório. Em 2009, foi lançado o concurso da Prefeitura e Fundação Roberto Marinho para a nova sede do MIS e o escritório acabou ganhando. O partido que eles usaram foi o calçadão litoral e o relevo montanhoso para começar a aumentar a forma do edifício. O conceito usado foi espaço do público em movimento, a pé, de bicicleta e automóvel, ou seja, a obra seria uma extensão da rua e vice-versa. Seria um prédio que atraísse as pessoas, o público, para dentro dele. A forma utilizada básica foi o calçadão de Burle Marx. Então, eles acabaram só empilhando eles, formando essas rampas, que mais tarde viraram escadas, e depois adicionaram um quadrado e adaptaram a forma. Daí surgiu o edifício. Sobre a ficha técnica, falando mais sobre o projeto de modo geral, ele fica localizado no Rio de Janeiro, em Copacabana. Seu início foi em 2009, mas a conclusão da obra estava prevista para 2012, só que acabou não sendo concluída ainda por causa de licitações e coisas do tipo que acabaram parando a obra diversas vezes, então ela ainda está em construção. A área do terreno é de 1.300 metros quadrados, mas só era construída de 9.800, porque tem 7 pavimentos. A arquitetura é por Giroscópio de Renfrew, mas aqui no Brasil quem toma conta é outro escritório, que é o Índio da Costa. Bom, os arquitetos eles tiveram como conceito, né, como primícia, essa ideia de conexão entre a arquitetura e a própria cidade. A gente consegue ver isso através dessa quebra de fronteiras, né, que acontece, quebra de fronteiras entre o elemento arquitetônico e a paisagem, por causa do próprio bulevar vertical, né. Os arquitetos eles dão um exemplo bem interessante quando eles vão explicar o conceito, que eles dizem que a cidade é onde a cultura acontece e o museu é onde ela é interpretada. Então é muito importante que haja essa conexão entre os dois elementos, né? Aqui a gente consegue ver que o prédio tem vários recortes, várias angulações, e elas são feitas para que se crie uma experiência para o próprio usuário, né? Para que a paisagem seja apresentada de uma forma diferente, para que ele tenha noções diferentes de um mesmo espaço, né, de um espaço em que ele já está ali, já está vendo, mas agora ele é apresentado de uma forma diferente. Aqui eu destaquei o uso de cobogós, né, esse edifício está implantado na frente do mar, na Avenida Atlântica, e aqui a gente tem muita incidência solar. E esse é um museu midiático, então é muito importante que tenha contenção da luz do sol. E para isso eles usam os cobogós, que é um elemento arquitetônico bem característico, né, da nossa cultura e completamente brasileiro, que também é importante porque os arquitetos eles não são brasileiros, na verdade eles nunca vieram ao Brasil e eles usam isso quase que como uma homenagem, né? E mais uma vez ele não é colocado reto, ele é colocado com uma angulação e isso dá muito dá movimento para a própria arquitetura, para a própria fachada. Como inspiração, eles tiveram essa arquitetura exuberante de Oscar Niemeyer, o próprio calçadão de Copacabana de Burle Marx, e isso é interpretado através do uso de cores, de texturas, através dos materiais, né? A gente vai conseguir ter uma imagens, né, no futuro, quando ele terminar de ser construído,
mas isso já consta no projeto de que o uso das cores, do preto, do branco, do off-white, da madeira, vai ser muito presente no projeto e nunca de forma sólida, sempre de uma forma impactante, criando novas experiências para o usuário. Esse terreno ele tem 1.270 metros quadrados, apesar disso o edifício ele tem 10.000 metros quadrados, então assim, a gente também consegue ver o quanto que a arquitetura do edifício destoa do restante, né, dos edifícios em volta. Então não tem como passar despercebido, ele é realmente uma arquitetura bem impressionante. Além disso, o museu ele vai contar com cafés, com vários espaços de exposição, didática, com uma boate, que vai ser um espaço museológico durante o dia e durante a noite vai virar uma boate. E além de contar com auditório de mais de 300 lugares, cinema, então assim, é um projeto bem interessante e a gente espera que ele fique pronto logo para que a gente possa ter experiência de vivenciar essa arquitetura. No que diz respeito à estrutura e soluções de engenharia, como podemos ver, o nosso projeto ele é um projeto que não apresenta uma grande diversidade em termos de utilização de materiais de construção, né? Podemos ver uma predominância do uso do concreto, tanto ele concreto armado e tanto concreto pretendido. A todo o edifício podemos ver uns poucos assim paredes de vedações internas com uso de alvenaria, mas é muito bem pouco, acredito eu que 90 ou 97% de toda a parte estrutural do projeto é de concreto armado. E em destaque também temos paredes laterais, né, que compõem a parte externa do projeto, também que faz parte da estrutura. Ele é feito de concretagem único, que ele elimina uns pontos mais fracos de ruptura de concreto, que é, assim, por exemplo, o título de exemplo, se concretamos em duas fases, temos aquela parte de conexão do concreto, que é um dos pontos fracos em termos de ruptura do concreto, é um ponto mais fraco. E o projeto ele também apresenta uma das poucas curiosidades, temos uns pilares, vigas inclinadas. E o projeto ele é um projeto assim, que trata de museu, né? Sabemos que o museu ele exige de nós uns espaços bem amplos, espaços abertos, para poder fazer essa conexão entre o público, as obras, as coisas e tal. Então, destaque desse projeto, ele destaca assim, nessa questão de vencer grandes vãos, né? Então, o uso do concreto protendido, ele consegue dar esse efeito, porque sabemos que o concreto protendido, ele é um concreto reforçado, no caso, reforçado de cabo de aço, né? Que ele é um cabo tracionado, depois ele comprime o concreto, que faz-se do concreto mais resistente do que o concreto convencional, normal. Com isso, assim, consegue-se vencer esses grandes vãos. Também nas soluções de vencer esses grandes vãos podemos destacar lajes nervuradas, que são assim também uns tipos de lajes, né, que nos facilita conseguir ganhar esses grandes vãos. Também alguns pontos de destaque, podemos destacar algumas estruturas em balanço na parte externa do próprio edifício. Temos essa parte de entrada, de escada, que faz conexão do todo edifício. Ele está em balanço graças a esse concreto protendido. Boa tarde, gente. Eu vou estar falando da planta baixa e dos cortes. O projeto foi construído em um terreno de 1.270 metros quadrados. Ele ficou com área total de 10.000 metros quadrados. É totalmente acessível. Possui a certificação LEED, que é Licença em Energia e Design Ambiental, e além dos cuidados, né, na limitação de altura para não sombrear o calçadão nem a orla da praia. Essa é a planta baixa do primeiro pavimento. Ela é bem complexa, assim como todo o projeto, né, ele é bem complexo. Possui o hall de entrada, que o nome é Baixo Atlântico, sala para exposições temporárias, o café, banheiros, né, e outros anexos. Essa é a planta do segundo pavimento. Ele possui espaço educacional, salão do humor carioca, salão Rio 40 Graus e o salão Salve Carnaval. Como é um museu, tem várias salas, né, e são peças que ficam lá expostas diariamente, e também tem as exposições temporárias, né, rotativas.
Planta baixa do terceiro pavimento tem o espaço carinhoso, o espaço samba choro rádio e o espaço a banda, que também, né, tem exposições fixas nesse local. Planta baixa do quarto pavimento é espaço televisão, espaço Carmen Miranda e centro de documentação e pesquisa. A planta baixa do quinto pavimento, espaço Rio no cinema, espaço paisagem, natureza e além da administração, parte da administração. Planta do sexto é um restaurante panorâmico. Tem aqui a planta de cobertura, né? E esse é o terraço e cinema ao ar livre, que também funciona como uma boate à noite e um museu gráfico experimental durante o dia. É bem amplo, né? E é ao ar livre, então assim, tem as facilidades e também as dificuldades, né? De ser ao ar livre, mas é bem bonito. Tem a planta baixa do primeiro subsolo, que tem o auditório, né? Capacidade para 300 lugares. Ele é multifuncional e pode ser utilizado como cinema, teatro e sala de conferência. Também tem mezanino, né, técnico. No subsolo também tem estacionamento, lojas, serviço de atendimento ao público. Aqui é uma planta baixa do mezanino e um corte esquemático. Ele vai mostrando o que funciona em cada andar. Vai fazendo os cortes, né, e dando o que funciona. É bem dinâmico, bem legal, então. E aqui um corte, para a gente poder ver, né, tem os elevadores, escadas, rampas de acesso, escadas também, externas. Esse é um corte. Você consegue visualizar também o auditório, que está no subsolo, melhor, o terraço, um pouco melhor. Esse é um outro corte que também a gente consegue ver estacionamento, né? A orla da praia, o auditório. Essa é a fachada leste. Essas foram as referências usadas e agora vamos passar um vídeo rápido que explica como os espaços foram separados dentro do MIS. As ondas da calçada de Burle Marx servem de inspiração para o traçado arquitetônico do museu. O edifício é a extensão do bulevar que cresce verticalmente. O bulevar vertical revela espaços internos e externos e se ramifica em galerias e áreas multifuncionais destinados para a educação, pesquisa e entretenimento. Ao todo serão 8 pavimentos que irão abrigar exposições temporárias e de longa duração, um café e espaços temáticos, onde poderemos experimentar aspectos emblemáticos da nossa cultura. Um aprendizado dinâmico sobre a criação no Rio de Janeiro. Uma nova fonte de informação e de pesquisa. Um estímulo para as novas gerações. Espaços de convivência, salas para exibição de espetáculos e filmes e ainda um terraço com gramado verde e cinema a céu aberto. Te quebra a vista da praia de Copacabana. Um bom lugar para se ficar, Copacabana.